sei quantos de vocês já tiveram essa mesma reação. Quando se lê um jornal e praticamente a vontade é de jogar fora. Tanta coisa ruim, tanta guerra, tanta fome, tanta desigualdade, tantos conflitos, quantas coisas erradas, dá vontade de desistir, dá vontade de apertar aquele botãozinho, sumir. Quanta coisa ruim. Mas, apesar de tudo, eu acredito no ser humano. Apesar de tudo, eu acredito que as coisas possam melhorar. Apesar de tudo. Olá, eu sou Campista Cabral, seja bem-vindo a este canal. Não se esqueça de se inscrever, conheça também um pouquinho lá daquilo que eu gosto no Instagram e as novidades do nosso canal. Não deixe de observar sempre os cards que vão aparecer ali acima. E mais uma vez vou lembrar sobre a enquete do primeiro qual vídeo. Aquele que você mais gostou, qual aquele que você mais curtiu. Escolha lá e comente a razão, né, o porquê de você ter gostado desse vídeo. Qual o motivo? Enfim, nesse mundo tão terrível, nesse mundo tão conturbado, muitas vezes a sensação que a gente tem é de impotência, é de fraqueza, e a coisa mais natural é ficar na defensiva e simplesmente sair de cena. Mas, que bom que muitas pessoas fazem, né, fizeram, fazem, e eu tenho certeza de que outras tantas farão diferença na vida de tantas outras. Vocês se lembram que eu provoquei vocês a observarem o cenário aqui do nosso canal 2020? Alguma coisa mudou? Alguma coisa diferente? Não deixa de comentar também. Coloca aí o que você conseguiu identificar e as referências que você conseguiu observar dessa confusão organizada. Bom, a crônica de hoje, apesar de tudo, é como se fosse um alento para que a gente não desista. Por mais difícil que seja, por mais pesado que seja. Apesar de tudo, insistimos na graça e na leveza e no amor. Apesar da guerra, de tantas guerras, dos refugiados, tantos refugiados, há pessoas que vivem e têm esperança. Há pessoas que se solidarizam com a dor do outro e tornam menos pesada a caminhada humana nesses tempos. Apesar da saída de cena de tantos grandes nomes da literatura, da música, da cultura em geral, nós temos ainda, e ainda bem que temos, outros grandes observadores desse século, que há ainda pessoas que pensam, escrevem e sentem de forma aguda a estranheza de viver nesses tempos. Apesar de tudo, e quando parece não haver mais nada, há gente que sorri, que diz bom dia, que dá e pede licença e gera gentileza atrás de gentileza. Apesar dos malditos impostos e da canalice política, dos chamados politicanalhas, da selva de lixo e podridão que existe, há ainda gente que batalha, que insiste, que briga por direitos, que diz e pensa o país. Apesar de tudo, insistimos em andar e respirar e sonhar a vida, mesmo pesada, tributada, sobretaxada e inflacionada. Apesar da violência, cada vez mais normal, das bestas, das feras soltas em todo lugar,
Há ainda gente que acredita na vida, que acredita no outro, que acredita que vale a pena acreditar. Apesar de tudo, e quando parece não haver mais nada, insistimos. E a insistência nos impulsiona a acreditar e a acreditar e a seguir e a persistir. Apesar do Trump e de tantos outros idiotas salvadores, que de salvadores não tem nada. Nós temos pseudo-justiceiros, régios colaboradores e a pátria, através de aparelhos, respira, sem doutores. Apesar da calamidade, dos horrores nos estados e em cada cidade, há ainda o sol e o amanhã. E alguém pode perguntar, que amanhã? Que sol? Apesar da descrença de muitos, da inércia de outros, do pouco caso de alguns, do juízo de tantos mais, a vida segue. E mais um ano acaba para outro começar, e para recomeçarmos mais uma vez e mais uma. Algumas pessoas mudam tudo, outras pessoas mudam pouco. No entanto, há aquelas que não mudam nada, uma vírgula sequer. E vale a pena? E o que vale a pena? Tudo parece perdido, confuso, vazio, sem cor, sem sentido. Para que lutar? Apesar disso tudo, e apesar dos bananas e das bananas na terra brasileiros, há a voz, e a palavra, e a crítica ao poeta, que pulsa e grita. Apesar de toda essa bagunça, e apesar de todo um mal, há os que fazem valer cada centavo e cada segundo de suas existências. E fazem sem receber, mas com excelência. Apesar de muitas vezes achar que não há mais nada a fazer, sempre encontro alguém que me força a repensar o que escrever. Quando encontro pessoas assim, agradeço pelo fato de simplesmente existirem. Através dessas pessoas, mesmo que sob vergonha ou timidez, sonhamos e insistimos, apesar de tudo. Vocês vão observar, vão aparecer 3 figuras bastante importantes na nossa história: Nelson Mandela, Martin Luther King e Mahatma Gandhi. Não sei se estão nessa ordem na figura, mas são apenas alguns de tantos homens e mulheres que fizeram tanta diferença com uma palavra, com um silêncio, com um gesto, com amor, com um sorriso. Apesar de tanta sordidez, há o amor. Apesar de tanta dureza, nós temos o amor. Apesar de tanta truculência, de tanto autoritarismo, de tanta palavra aguda como faca, nós temos o amor. Gentileza gera gentileza. Amor gera amor. O que importa é exatamente isto, como essas pessoas que aparecem aqui e como tantas outras que reescreveram a história, mudando para melhor. Faça valer a pena no seu quarto, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Faça valer a pena e faça com excelência. Um beijo.